Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 17 de julho de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando no Evangelho Jesus contava a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E Jesus compara os campos com o coração humano. O campo pedregoso, o espinhoso, a beira do caminho e a terra boa. Vamos meditar sobre a qualidade do coração e o quanto isso tem um impacto na nossa vida de fé. Crer é preocupar-se com o próprio coração. Bora refletir. Nesta minha reflexão, eu gostaria de situar o coração ao centro da vida cristã, entendendo o coração como a nossa profundidade, o nosso interior. E vamos ver então como é que o coração nos define mais do que qualquer outra coisa, do ponto de vista das nossas disposições, da nossa abertura à vida cristã. Vamos seguir o seguinte itinerário de reflexão. No primeiro momento, vamos ver o que não é exatamente ser de Deus. Num segundo momento, vamos ver como o coração reflete muito o nosso ser de Deus. Para num terceiro momento, a partir de uma imagem bastante interessante do século XVII, uma pintura de Santo Antão Abade, vamos refletir como ela pode nos ensinar um pouco essa coisa da entrega do coração, de uma vida, de uma inteligência a partir do coração. Então, o primeiro ponto é o que não é ser de Deus. Eu elencaria aqui 3 questões. Primeiramente, o tipo de personalidade. Se ser de Deus dependesse de ter um certo temperamento específico, um certo perfil, nós estaríamos perdidos. Se nós olhamos na história dos santos, é interessante perceber como os santos têm perfis diversos. Nós temos aqueles que são mais interiorizados, os que estão mais extrospectivos, ou seja, são mais para fora, são mais agitados. Tem os contemplativos, tem os missionários, tem os homens, tem as mulheres, tem aqueles que são mais de leituras, tem aqueles que não gostam dos livros, tem aqueles que são das obras, tem aqueles que são das palavras, e assim vai. Por isso que os santos, eles são realmente placas indicadoras na direção de Cristo, mas eles não podem ser a nossa referência absoluta, porque cada santo tem um jeitão. E um santo não anula o outro, do ponto de vista da santidade. Todos são santos por inteiro. O que nos faz perceber que Deus não define um tipo de temperamento, de perfil ou personalidade como critério para ser dele. Vamos pegar 2 exemplos. São Francisco de Assis era um homem muito passional e até muito assim carnal. Toda a sua vida era uma vida, desde a sua luta até a sua santidade, o seu pecado e também a sua graça passavam muito pela dimensão da carne. Então, por exemplo, quando ele lutava contra o pecado da gula, ele costumava colocar cinzas na sua comida para não sentir o sabor da comida. Era uma luta no corpo. Quando ele sentia tentações sexuais, se fosse no frio, ele se lançava ao gelo. Se fosse no calor, ele se lançava em espinheiros. Toda a história de Francisco é uma história do corpo. E nós lembramos aquela clássica ocasião em que ele, rezando durante muito tempo, volta da oração com as 5 chagas impressas no seu corpo. Se uniu tanto a Cristo que se uniu a Cristo no seu corpo. Então, Francisco é um homem da carne. Por um outro lado, nós temos Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, ele, apesar dos seus textos muito interessantes, das suas orientações, do seu tratado de virtudes, mas Santo Tomás difere muito de São Francisco das Chagas ou de Assis. Por quê? Porque Santo Tomás já era o tipo mais intelectual, mais mental.
era o leitor, o pregador, o escritor, o reflexivo. E, inclusive, o apelido de Santo Tomás era o boi mudo da Sicília. Boi porque ele era muito gordo, mudo porque ele falava muito pouco, pelo menos assim, fora das ocasiões oficiais de fala, como a pregação e o ensino. E da Sicília porque era o lugar dele. Santo Tomás é o típico mental, oposto de São Francisco, que é o típico corporal. Se Deus só chamasse os mentais, os intelectuais, os reflexivos, Francisco não teria sido de Deus, não teria sido santo. Se Deus só chamasse os carnalmente intensos, como Francisco, Tomás não teria sido santo. Então veja, personalidades e perfis não definem que alguém seja de Deus. Uma segunda coisa, qualidades específicas também não definem a vida cristã. Então, por exemplo, qualidades e defeitos, inclusive, né? Se nós pegarmos Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha, ela tinha uma qualidade de paciência diante das suas irmãs, as irmãs do convento, que lhe causavam, às vezes, muito desgosto. E ela narra isso nos seus escritos autobiográficos. Mas ela procurava vencer aquilo com muita paciência, engolindo seco e colocando nas mãos de Deus. São Francisco de Sales, por sua vez, que é um chamado mestre da doçura, por conta dos seus escritos também, mas na prática ele era um homem muito irritadiço. E conta-se que debaixo da sua escrivaninha estão as marcas da sua unha, que ele unhava, riscava por conta da sua irritação em algumas circunstâncias, ao doutor da ternura. Santa Teresinha também tem todo esse ar de ternura, mas para ela faz mais sentido do que para São Francisco de Sales até. A pessoa, se Deus chamasse só os pacientes, então a grande maioria de nós não conseguiria ser santo. Agora, se Deus chamasse também só os impacientes, os irritadiços, a igreja seria um campo de guerra. Então, qualidades e defeitos por si mesmos não definem que uma pessoa é de Deus, que ela está em Deus, que ela tem santidade. Agora, um terceiro aspecto, até mesmo questões de doenças não definem por si mesmas a qualidade de uma vida cristã. Porque, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, novamente, ela teve uma fase da vida que entrou em profunda melancolia, sofria muito, com várias questões internas. Ela, numa linguagem mais moderna, diria que ela deprimiu, e que ela pensava, inclusive, que era melhor que ela morresse. Ora, ela estava doente, e, no entanto, isso não impediu que ela pudesse fazer um caminho de fé e que também, depois da sua morte, que se percebesse no seu caminho, com todas as suas lutas, até com a sua melancolia, com a sua depressão daquele momento da vida, que ela não fosse de Deus. Olha, ela é doutora da igreja, aquela jovem menina, doutora da igreja. Claro que se ela tivesse recursos para poder se cuidar, se tratar como nós temos hoje, a melhor coisa sempre é o cuidado. Deus nos deu a vida para cuidarmos dela, mas não existia certas ideias médicas e recursos médicos que a gente tem hoje. A doença sempre tem que ser combatida, mas muitos santos na história da igreja tiveram vários quadros que hoje a gente analisaria como clínicos. E, no entanto, isso, por si só, não pode definir um santo ou um não santo. Então, o que define uma pessoa de Deus, se não é perfil e personalidade, defeito e qualidade, e nem só saúde e doença? É o coração. E aqui eu chego no segundo ponto da minha reflexão. Bem, o coração eu estou entendendo aqui como sendo a nossa interioridade mais profunda.
como o lugar onde Deus nos habita, como o nosso castelo interior, para usar a imagem de Santa Teresa de Ávila. Bem, como é que eu posso abrir o coração para Deus, para que Deus entre, acesse o meu coração com a sua palavra, com a sua graça, de modo que a semente dele encontre em mim terra boa? Como eu posso ter um coração no estilo terra boa? Existe uma virtude ou uma atitude que a gente pode cultivar, que é chamada de docibilidade. Não é docilidade. O dócil é aquele que é aberto no coração, é um pouco movido pelas suas emoções, é alguém que costuma não arrumar muito problema com aquilo que lhe é pedido ou colocado, é dócil, se deixa conduzir. Ele é muito movido pelo coração. Agora, a docibilidade, ela é a inteligência do coração. Ou então, eu colocaria de uma outra maneira, ela é um encontro da inteligência e do coração. Porque é o coração ceivando de vida a inteligência e a inteligência conduzindo com sabedoria o coração. Isso é docibilidade. Então, abrir o coração é uma forma de torná-lo terra boa. E nós abrimos por meio disso, de docibilidade. Agora, como que eu posso praticar, Padre, essa inteligência do coração, que purifica, que me desperta, que me abre, que me dispõe? Eu colocaria duas atitudes aqui, ou duas práticas, melhor dizendo, que podem nos ajudar muito. A primeira é um seguimento inteiro de Jesus. O que eu chamo de seguimento inteiro? É quando a gente, ao seguir Jesus, procura colocar toda a nossa vida nele. Como no Antigo Testamento, aquele mandamento de amarás o Senhor teu Deus com toda a tua inteligência, com toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu coração. Não é só amar a Deus sobre todas as coisas, mas é amá-lo com tudo o que somos. E é isso que define o sobre todas as coisas. Porque algumas coisas a gente ama com a mente, mas não com o coração. Outras a gente até dá um pouco dos afetos, mas não envolve a inteligência. Agora, para Deus é preciso dar o nosso tudo. Quando eu decido ser cristão, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu participo da missa, quando eu vou fazer as minhas orações, eu sou convidado a ser inteiro diante do meu Senhor. E esse estar inteiro, aberto por inteiro, entregue intensamente, isso é uma atitude de docibilidade. Parece que é só docilidade no sentido de entrega, mas por que é mais do que só isso? Porque ao amar a Deus com a minha inteligência, como diz os 4 pontos, inteligência, o coração, a alma e força, ao amá-lo com a minha inteligência, eu vou começar a iluminar toda a minha vida, inclusive o meu coração, por aquilo que eu estou recebendo da palavra, da missa, da oração, do evangelho especialmente, da tradição da igreja, da espiritualidade e assim vai. Muitas pessoas vivem um cristianismo às meias, que vai acabar num cristianismo bastante medíocre. E isso tem muito a ver com um segmento também feito pela metade. Seguir a Jesus exige inteireza. Mas uma inteireza que fosse só emocional poderia beirar o fanatismo. A diferença de um fanático e de um discípulo de verdade é a docibilidade. Porque o discípulo de verdade deixa formar a sua inteligência e informa o seu coração por aquilo que foi formado na sua inteligência. Ou seja, ele é capaz de jogar com essas duas potências interiores, com esses dois motores, o cérebro e o coração. Seguir a Jesus inteiramente é uma forma de docibilidade, é uma expressão de docibilidade. Uma segunda coisa, que também é uma atitude bem interessante de praticar, é a autoralidade. Ou seja,
tornar-se autor. Mas autor de quê? Autor da minha vida cristã. Eu dizia no começo que os santos não são exemplos absolutos. Jesus é a nossa referência maior, absoluta, mas os santos são placas indicativas de como a gente pode viver o que Jesus está pedindo. Mas eu não sou chamado a viver exatamente como o santo, nem muito menos ser o santo, porque a vocação dele é dele, e a minha vocação é ser eu mesmo. Agora, é ser eu mesmo em relação com Jesus. Porque na medida em que eu me relaciono com Jesus, eu mudo, eu avanço, eu evoluo, eu me converto. Mas eu vou me convertendo em mim para Jesus. Eu vou convertendo o meu coração para ser o meu coração em Jesus. E assim vai. Então, a santidade, ela não é uma cópia, uma xerox. Como diz o Carlo Acutis, aquele jovem rapaz italiano que está aí com toda a fama de santidade da sua breve vida, ninguém nasceu para ser cópia de ninguém. A minha vida cristã deve ser autoral. Então eu tenho que aprender o que eu sou, o que Jesus é. Eu preciso conhecer de que sou capaz, para bem e para mal, e o que Jesus me pede, de abandonar de mal e de avançar no bem. E nessa relação com Jesus, eu vou construindo, às vezes por atrito, às vezes por assimilação, aquilo que Jesus me convida a ser. Então, ser de Deus é ser autoral. Eu não preciso ser Santa Teresinha, não preciso ser São Benedito, não preciso ser Santo Antônio, eu preciso ser eu com Jesus. Agora, isso só é possível para quem tem docibilidade. E aqui é bem interessante. Ficar imitando santos, pura e simplesmente, copiá-los, é falta de docibilidade. Porque mostra que o coração não está fazendo o caminho dele, mas está imitando o caminho de um outro. Não vai funcionar. Mostra que a inteligência, a consciência, não está fazendo o próprio discernimento, mas está consumindo a ideia de um outro, só consumindo. Não vai funcionar. Então, docibilidade se pratica na medida em que eu procuro ser eu e ser um eu cristão. Nesse sentido, sim, eu não preciso agradar ninguém. Aquela ideia de que eu preciso ser o que os outros me pedem. Isso é verdade. Mas também não se trata só aqui de ser qualquer coisa. É de ser com Jesus. E isso vai ser bastante exigente. A docibilidade é um caminho de autoralidade. Por isso ela é tão interessante. Para terminar, um terceiro ponto da minha reflexão, eu disse que eu usaria uma imagem. Tem uma imagem muito bonita do século XVII, chamado Santo Antão Abade, ou às vezes aparece como Santo Antônio Abade. Santo Antão foi um santo dos primeiros séculos, considerado um pai do monaquismo. Ele vive ali nos séculos terceiro, século quarto. E ele é chamado de Antão porque o aumentativo de Antônio. Então seria Antônio e depois Antonião. E daí ficou essa versão mais breve, Antão. E as suas pinturas, as suas representações, melhor dizendo, são muito assim representativas de uma absorção em Deus. Era um homem absorto em Deus. Pelo menos é isso que chega até nós. E nesta imagem do século XVII, pintada por Francisco de Zurbarán, nós vemos Antão em pé, com um livro na mão, provavelmente as Escrituras, e ele olha para o céu na direção de uma luz, e essa luz parece que o invade e o deixa em êxtase. A sua boca está meio aberta, como quando a gente está espantado com algo, fica boquiaberto. Os seus olhos olham para cima, bastante envolvidos com o que vê. Ele está levemente inclinado, como em veneração ou adoração.
e a sua mão direita está sobre o seu coração, como que apertando o seu peito, como quem sente algo batendo forte no seu próprio peito. Que bonita imagem esta, porque ela revela um coração aberto. O olhar, os lábios, a mão sobre o peito, tudo indica uma alma, uma vida, um coração que está aberto ao Senhor. O livro representa a inteligência, representa que Antão, mesmo sendo um homem de muita oração, e por isso um homem profundamente cordial, porque oração e coração só existem um para o outro, não tem como fazer oração sem coração, mas ao mesmo tempo um homem que guiava o seu coração pela palavra. Por isso que tinha a docibilidade. Olhando para essa imagem, nós nos inspiramos a nos absorver no Senhor, a segui-lo de modo inteiro e a sermos o que somos, nós mesmos, com Ele, para sermos mais na direção daquilo que Ele espera de nós, do seu projeto para nós, da nossa vocação. Nós estamos começando mais uma semana e, como eu tenho proposto, eu gostaria de te convidar que você imprimisse esta imagem de Santo Antão e deixasse no seu ambiente de trabalho, na sua mesa do escritório, dentro do livro que você está lendo, no seu caderno de escola, e durante essa semana você meditasse com ele. Que você, ao olhá-lo, pensasse: estou absorvido em Deus? O meu coração, a minha mente, a minha vida estão em Deus. Eu tenho um coração aberto, terra boa. Será que preciso praticar mais a docibilidade? Ou melhor, será que eu não preciso inserir docibilidade? Não serei eu um terreno pedregoso, espinhoso ou superficial? Que o Senhor nos ajude a ter terra boa, coração aberto, com a prática dessas virtudes. Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!